bem-vindo de volta aí ao nosso mini curso para liderança. Nós estamos aí no segundo vídeo da nossa sequência, que são 6 vídeos falando sobre 6 comportamentos que nós podemos identificar na nossa liderança e como que nós tratamos esses comportamentos. No final dos 6 vídeos, vai ter um vídeo aí explicando como que a gente trata cada um desses comportamentos. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a apatia. Nós falamos sobre o apático e o perigo que representa a apatia. Hoje, nós vamos estar falando sobre a insatisfação. Então, nós vamos falar sobre os insatisfeitos e os riscos da insatisfação dentro de uma liderança. Se você não viu o primeiro vídeo, talvez no link da descrição aí para baixo ou no final do vídeo vai ter aí um link para você encontrar o nosso primeiro vídeo falando da apatia. Vai ficar aí com a turma da edição, não sei onde é que vai estar, mas procura aí. Se não tiver na descrição aqui o link, vai estar no final um atalho aí para você, tá? E o que nós vamos então tratar acerca dos insatisfeitos? A primeira coisa que eu quero falar é que a insatisfação, ela seria o estágio que antecede a apatia. Não necessariamente que um insatisfeito vai se tornar um apático. É muito importante a gente conseguir identificar o motivo da insatisfação, porque às vezes ela é uma insatisfação fundada. E às vezes ela pode ser uma insatisfação sem um fundamento também, porque o fundamento da insatisfação, ela pode não estar com a liderança. Ela pode ser um problema particular da pessoa que está insatisfeita, e ele trouxe esse problema para junto do seu ministério, para junto do seu chamado, para junto do seu departamento, e está deixando que essa insatisfação, ela tome parte também dentro da sua vida ministerial ou dentro da sua liderança. E o insatisfeito, ele se apresenta de uma forma de uma pessoa com esperanças e expectativas que estão sendo perdidas. O apático, como nós falamos, ele já perdeu o interesse, ele já perdeu a esperança, ele perdeu a motivação, ele já perdeu tudo, está ali. O insatisfeito, não, ele está perdendo, ele está naquele último estágio, por isso que ele antecede a apatia, ele está no último estágio de socorro, antes que ele se perca. E ele tem algumas características visíveis dentro da pessoa que está insatisfeita, e uma delas é o seguinte, que de alguma forma ele ainda tenta mudar a satisfação. De alguma forma, ele tenta mudar aquilo que está levando ele a ficar insatisfeito. É muito importante a ação do líder nesse momento. Você que está liderando uma pessoa que se encontra insatisfeita, a atuação nesse momento, ela é muito importante, porque às vezes você pode até mesmo ajudar a pessoa insatisfeita a encontrar o verdadeiro motivo da sua insatisfação. Foi gerada a longo prazo, foi uma perda na visão, foi uma frustração, foi um conjunto de decisões, foi um problema particular. Então você precisa estar muito perto. É muito importante, para você liderar, é muito importante que você esteja sempre muito perto dos seus liderados. E então, a pessoa insatisfeita, ela tenta ainda mudar a situação. A gente falou que o apático, não, ele deixa, o vento levar. O insatisfeito não, ele ainda tem uma resistência, então ele não aceita as propostas de uma forma tão suave como o apático, porque o insatisfeito, ele está buscando mudança, então ele traz consigo questionamentos. Então ele não aceita as propostas de uma forma tão suave, principalmente se a tua insatisfação for com a visão, com a liderança. E aí tem uma coisa que é complicada, perigosa, quando uma pessoa chega num nível extremo de insatisfação. O primeiro é que ela se faz notória.
pessoa deixa transparecer a sua insatisfação. E quando aqueles que estão abaixo da liderança de um insatisfeito, ou mesmo aqueles que estão do lado, começa a ver transparecer uma insatisfação, já começa a surgir um sentimento de insegurança quanto à instituição. Já começa a surgir um sentimento de insegurança quanto aos projetos que estão sendo colocados, porque a pessoa olha, vê alguém que está perto da liderança e vê ele insatisfeito. Então já começa o coração daqueles que estão ao lado dele, sejam parceiros de liderança ou sejam os seus liderados, já começa a colocar um bloqueio no seu coração, porque ele olha e fala, poxa, está acontecendo alguma coisa, porque fulano está insatisfeito, camarada está insatisfeito, então está acontecendo alguma coisa. E então, uma das características perigosas são essas. E todas as vezes que se cria um bloqueio, o projeto ele começa a ter dificuldade em andar. O objetivo começa a ser mais difícil de ser alcançado. Então, a pessoa, quando ela está aquele nível de insatisfação crescente, normalmente ele começa deixando notório. E depois ele chega num nível ainda um bocado mais perigoso, que é quando ele começa a expressar constantemente a sua insatisfação. Nem sempre ele diz o porquê, ou o que está fazendo com que ele se torne insatisfeito, mas aí ele começa a falar, ele começa a dizer, não, eu não estou bem, eu não estou legal, eu não estou satisfeito, tem algumas coisas acontecendo que estão me desanimando, e aí que ele começa a plantar no coração, principalmente dos seus liderados, mas também daqueles que estão à volta, ele também começa a plantar a semente da insatisfação. Igual o apático planta apatia, o insatisfeito planta insatisfação. A gente só consegue oferecer aquilo que vai no nosso coração. A gente não consegue oferecer o que a gente não tem. A gente não pode dar o que a gente não tem. E se o que a gente tem é insatisfação, vai ser o mesmo ciclo do que nós vimos aí no nosso vídeo anterior. Então, ele começa a expressar, ele começa a demonstrar, ele começa a expor a sua insatisfação, fazendo com que as pessoas que são influenciados pela sua liderança sejam contaminados também por essa insatisfação. E aí é muito comum o líder vir e falar assim, não, mas se ele está insatisfeito, ele tinha que me procurar e me falar, ele precisa chegar até a mim. Às vezes a gente espera isso, mas nós estamos aqui justamente para identificar essas dificuldades e ajudar os nossos liderados a superar elas. Porque nem todo mundo está disposto a abrir, a expor a pessoas que têm até mesmo dificuldades dentro dessa exposição. E muitas vezes a própria pessoa não sabe identificar exatamente o que está acontecendo. Ela vê que circunstâncias estão sendo geradas e que está sendo causado uma insatisfação, mas nem sempre a própria pessoa tem uma resposta direta. Olha, é isso, é esse acontecimento, é essa situação. Até mesmo porque, normalmente, uma situação não gera uma pessoa insatisfeita. É diferente a insatisfação com um acontecimento. Foi tomada uma determinada decisão, mas eu queria que fosse diferente. Eu esperava que o desfecho fosse outro e eu não fiquei muito satisfeito com isso que aconteceu. Mas isso acontece comumente porque é muito importante que a nossa liderança seja pensante, que a nossa liderança seja uma liderança ativa. Então, é comum, acontece. Olha, não aconteceu muito. Nós falamos no nosso primeiro vídeo. No nosso primeiro vídeo, a gente esteve falando o quê? Que o líder, de vez em quando, ele vai errar. Queria todos os líderes poder acertar sempre. De vez em quando, ele vai errar. E quando ele erra, as pessoas que estão ao lado dele, que veem que não foi alcançado o objetivo, muitas vezes que elas deram seu esforço, elas ficam insatisfeitas com aquele momento. Mas quando a insatisfação ela deixa de ser de um momento e ela passa a ser com a instituição, ela passa a ser com o seu líder, ela passa a ser com o seu departamento, essa é a insatisfação perigosa. E aí eu falei no começo que ela
ela antecede a apatia. Então isso quer dizer que toda pessoa que estiver insatisfeita, ela vai virar um apático? Não. Ah, não, se eu reverter não acontece. Não. Mesmo sem você não conseguir reverter a situação, o líder, quando ele está insatisfeito, ele está caminhando para você perdê-lo da sua liderança, perdê-lo do seu grupo. Então, de alguma forma, você vai perder o líder quando ele está insatisfeito. Ou você vai perdê-lo para apatia, porque se ele tiver algo que ele não queira abrir mão, um vínculo, a amizade, sanguíneo, um benefício ou até mesmo o comodismo, então provavelmente a insatisfação dele vai se converter em apatia e ele vai estacionar, baixar a cabeça e ficar ali. Mas se ele for um líder que sabe que a sua liderança está acima desses laços, ou seja, não é pelo um laço sanguíneo, não é pelo um laço de amizade, ele não é uma pessoa como... E ele sabe que o seu chamado ele está acima desse, você vai perder a pessoa, porque ele não vai permanecer numa liderança onde ele está insatisfeito. O insatisfeito, ele permanece por um espaço de tempo, ele vai permanecendo, até que chega um momento, se ele entender que não vai haver reversão da situação, o que mais comum que acontece é esse líder ir embora. E formar uma liderança é algo muito difícil. Você ter pessoas que compram a briga com você, como aquele ditado que tem aí, né? Que segura no chifre do boi com você, é muito difícil. Então, toda vez que a gente perde um líder, nós perdemos parte da estrutura que já foi criada. Então, nós precisamos estar sempre muito perto e muito atentos nos comportamentos da nossa liderança. E se você viu que uma pessoa chegou ao ponto de estar insatisfeito, é importantíssimo que você tente identificar o motivo dessa insatisfação, que você busque reverter essa situação, porque se você não conseguir fazer isso, você vai perder o seu líder, você vai perder e, sinceramente, seja para apatia, seja você perder a pessoa, ambos são, da mesma forma, desastrosos, porque eles desarticulam um sistema que vem já funcionando. Então, líderes, você está insatisfeito? Então essa é para você. Está insatisfeito? Procura seus companheiros, procura a sua liderança e se abra com ele. Líderes que perceberam que os seus liderados, ou até mesmo que os seus companheiros estão insatisfeitos, se achegue a ele, se aproxime, porque você está muito perto de perder o teu líder. Você está muito perto de perder alguém que está do seu lado. Se a insatisfação chegou na sua liderança, saiba que você está no último estágio para você conseguir reverter e ter o seu líder de volta. Porque dificilmente, depois de uma decisão tomada por causa da insatisfação, você vai conseguir retomar essa pessoa na sua liderança. Então, ficamos aí para o nosso próximo vídeo e também dos outros vídeos que nós temos mais 2 vídeos antes também. Procure esses vídeos, acompanhe essa sequência que com certeza vai ser muito boa e vai cooperar bastante para o seu crescimento ministerial. Deus te abençoe.